Bora desatar nó? Falando em nó, em desatar nó, isso me faz lembrar alguns, muitos momentos. Quando eu estou na minha artesania, eu também sou artesã do crochê, adoro. E quando eu estou assim, quase terminando de tecer a peça, e eu adoro quando chega esse momento, porque eu gosto muito de terminar de tecer e já inaugurar. Não sou aquele tipo de pessoa que deixa aquilo que comprou, roupinha nova, guardada no guarda-roupa, esperando algum momento. Não. E quando é da minha artesania, aí é mais forte ainda a vontade de usar logo e colocar e me sentir bem, porque foi eu que teci. Mas algumas, muitas vezes, quando eu estou assim, quase terminando de tecer a minha peça, aparece um nó. Parece um nó do nada. E aí sobe, né? Ai, justo agora? Eu já estou quase acabando. E isso é tão comum, né? Não só na artesania, mas os nós no percurso da vida. Quantas vezes, do nada, no momento em que você está sentindo assim, aquele ponto de segurança, de realização, está tudo correndo tão bem, e de repente, pá, aparece um nó no meio do caminho. E aí a gente percebe isso como uma recaída. Poxa, eu já estava conseguindo fazer diferente, eu já estava transformando, eu estava acreditando que eu realmente mudei. E aí o nó vem e nos dá a triste notícia. Não, meu bem, você não mudou, você está fazendo igualzinho como sempre fez. Será? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque, em geral, a gente pensa isso, né? Mais ou menos pensar que no momento que eu estou lá tecendo a minha artesania e aparece o nó, bem no momento em que eu estou me sentindo mega segura que eu fiz e estou realizando e tal, e aí eu vou perceber e fazer uma leitura totalmente equivocada. Eu vou dizer para mim mesmo, tá vendo? Você não é artesã coisa nenhuma, você não sabe fazer crochê coisa nenhuma. Olha você de novo, errando, deixando o nó aparecer. Eu poderia me maltratar. E é isso que a gente faz na vida. Principalmente quando a gente transpira, se esforça, se empenha para mudar um hábito. E quando a gente pensa que mudou, está tudo certo, está tudo dominado. Quando a gente percebe, estamos nós fazendo exatamente como fazíamos lá atrás. E a gente se maltrata. Nesse momento, a gente tende a dizer para a gente mesmo que, tá vendo, mudou nada. Você não é de nada. Você não consegue. Você não é capaz. Isso tudo que você achou que tinha mudado, que tinha deixado para trás, balela. Você é a mesma. Isso internamente. Quando não vem junto a narrativa externa. Aquele famoso, tá vendo? Você é a louca que eu sempre disse que você era. Tá vendo? De novo, a mesma coisa. Não é verdade, minha linda? Eu sei, e é duro, mas olha só, a gente não está aqui para ficar no faz de conta, porque faz de conta não nos transforma, mas também as idealizações a respeito das transformações também não nos transforma. Ah, lá eu não entendi nada. Bora. Bora parte por parte. Porque a gente hoje vai quebrar uma ideia que é tão arraigada que a gente nem se dá conta. Nós vamos nos dar conta hoje, aqui e agora, a respeito do que você pensa sobre si mesma quando, numa transformação que você elaborou e conquistou,
você esbarra numa recaída. Você sabe disso, né? Isso pode ser assim em vários campos, afetivos, você com você mesma. É muito comum na questão de emagrecimento, né? Em toda aquela história do padrão do corpo, e a gente tem que caber naquele padrão, e aí a gente entende que não está bom, porque nunca está bom, nosso corpo nunca é o suficiente, a gente sempre precisa emagrecer, porque nós fomos condicionadas que temos que ter aquele tal padrão de corpo. E aí você se envolve com o seu planejamento alimentar, está indo que é uma beleza, está curtindo, está feliz, está se realizando, aí recaído. Aquele bendito quilo a mais surge como mágica. E aí você se maltrata. E se diz mesmo, se não em voz alta, dentro de você, aquela voz volta com força total. Tá vendo? Não tem jeito. Você não tem jeito. Você sempre volta para o mesmo hábito, para o mesmo comportamento. Não tem jeito. Essa é a recaída. Isso pode ser em vários aspectos da nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque transformação é um negócio assim, pulsante, vivo. E a gente imagina e fantasia de que a transformação é um lugar a ser conquistado. Aí a gente vai na direção da transformação e quando chega lá, pronto, acabou. Acabou a história. Pronto, tá tudo resolvido. Consegui. Como se a vida pudesse ser vivida num pódio. Não, minha linda. E é exatamente esse pensamento, essa ideia, essa crença que a gente vai quebrar hoje. Combinado assim? Então vamos lá, passo a passo, pensando um cadinho de cada vez para poder construir uma nova possibilidade para você lidar com seus momentos de recaídas, quando você conquista a mudança de um hábito, de um comportamento, de uma ideia, de um padrão de decisão. Vamos lá, passo a passo. Puxa esse fio. Se você já aprendeu um novo caminho muito mais saudável, muito mais realizador, muito mais maravilhoso, por que será que os seus pés resolvem voltar para aquela trilha anterior? Será que é falta de vontade, falta de caráter? Ou é apenas, minha linda, pensa aqui comigo, um músculo interno que retorna para o lugar conhecido, retorna para aquela busca do que te parece um caminho mais curto. Ah, Laura, você complicou mais ainda. Vamos pensar nesse músculo? Vamos pensar nesse músculo como uma imagem simbólica. Sempre que eu lidava com aquela determinada situação, eu sempre seguia o mesmo caminho, a mesma trilha. Então ficou assim como uma terra batida, sabe? Que a gente naturalmente, automaticamente, a gente vai e segue aquela trilha, mesmo que ela não te levasse a um lugar satisfatório, mas é um lugar conhecido, porque toda vez que a situação, o contexto surgia na sua vida, era para lá que você voltava, para aquela trilha conhecida, porque é o caminho mais curto, é o caminho conhecido. E por ser mais conhecido, é curto, porque você vai quase que praticamente no automático, sem gastar muita energia, mesmo que não seja o caminho desejado. E isso vai criando um músculo que se habitua a funcionar dessa forma. Então, surgiu a situação, para lá que vai. Surgiu a situação, para lá que vai. Mesmo que toda vez que você volte para aquela trilha, você sinta, puxa, não é isso que eu quero para a minha vida, mas é o conhecido. E o conhecido é sempre o caminho mais curto. E aí você se transforma, faz todo o seu trabalho, todo o seu processo,
e segue o seu caminho novo, constrói uma nova possibilidade, muda o seu comportamento, a sua forma de lidar com a situação e conquista o resultado, fica mega feliz com isso e acha que acabou. E vida que segue. Lá pelas tantas, quando você se dá conta, é para lá que você volta, para aquela trilha anterior, conhecida, o caminho mais curto. É uma memória de um músculo que age em algum momento no seu percurso. E bate aquela decepção com você mesmo, né? É quando começa aquele festival de autotortura. Eu não consigo, eu não sou capaz. E é quando você recebe o reforço do exterior. Você não é capaz, você não consegue. E isso te machuca profundamente. E precisamos mudar isso. Mudar a forma como você lida com a recaída. Minha linda, isso não é falta de força de vontade. Isso não é mau caráter. Isso é apenas você vivendo uma vida humana. E a vida, ela não acontece numa linha reta. Ela não acontece num padrão único. Aliás, pensa comigo, se fosse tudo assim, como você se sentiria? Ai, coisa chata. Ah, Laura, mas eu não gosto de viver essas recaídas. Ok, não é para gostar mesmo. Não, porque você está querendo mudar um comportamento, uma forma de lidar com alguma coisa na sua vida, então não é para gostar de recaída. Mas a questão, minha linda, não é ter que gostar de recaída. É a gente observar a forma como você se relaciona com elas. Porque se a cada recaída você tira a sua chibata e se tortura, mais do que não gostar da recaída, é saber o quanto você vai promover autossofrimento por ter recaído. Então a gente precisa mudar a forma de se relacionar com a recaída, porque eu já vou te avisando, minha linda, não dá para colocar no seu radar de que recaída vai deixar de existir. Até porque a gente precisa ressignificar essa recaída. Né? Porque muitas vezes a recaída é uma recaída muito mais radical, profunda e violenta, justamente pela forma como a gente se relaciona com ela. Então é mais ou menos assim, na questão do emagrecimento. Momento recaído. Eu estou ali com alimentação, não estou comendo doce, e aí eu tenho uma recaída. Pego um quadrado de chocolate. Ih, pronto, acabou. Acabou comigo, não sou capaz, tudo isso. Aí o que, que acontece? Ao invés de comer um quadrado de chocolate, a gente vai detonar a barra de chocolate inteira. E por quê? Porque a gente se maltratou e não soube lidar com aquilo que a gente chama de recaída. E pensa comigo. Esse exemplo que eu te dei é um exemplo muito comum e você sabe que isso causa um nível de sofrimento inenarrável. Mas, minha linda, um quadrado de chocolate está sendo atribuído a esse quadrado de chocolate um padrão recaída radical, violento, que transforma a autopercepção em algo inenarrável. A gente está falando de atribuir aquele quadrado de chocolate à incapacidade, a falta de vergonha na cara. Porque é isso que acontece. Se não acontece com você, que bom, fico muito feliz. Mas você sabe que isso acontece. Assim, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E se acontece com você, minha linda, vem cá, volta, volta. Dado de realidade. Foi apenas um quadrado de chocolate. Só isso. Mas nesse momento, a autopunição se torna tão violenta que aí, né, venhamos e convenhamos.
Eu vou me punir desse jeito e vou comer só um quadrado de chocolate? Não, se for para me punir desse jeito, se for para recair, então eu vou recair mesmo. E aí eu detono a barra toda. Isso me gera um tsunami de sofrimento. Isso tudo em nome de quê? Porque a gente não pode ter recaído. Porque nós atribuímos à recaída um conceito pesadíssimo. Eu não sei, será que a gente pode ressignificar recaída? Ou a gente tem que mudar esse nome? Não, eu não sei. Eu ainda preciso refletir sobre isso. Mas até que se conclua algo a respeito, vamos ressignificar? Você mudou um comportamento, mudou alguma coisa na sua vida que é significativo, é importante para você, conquistou. Vamos olhar essa conquista e se dar conta de que ela não é o ponto final da história. Ela faz parte da sua jornada. E se aquilo que você mudou é exatamente um ponto nevrálgico seu, pare e pensa. Não é natural que em algum momento aquilo vai e tentar retornar para aquela trilha conhecida? Por quê? Porque antigamente, vamos continuar usando esse exemplo do emagrecimento. Antigamente, na trilha anterior, eu aprendi que toda vez que eu tiver angustiada, triste, me sentindo sobrecarregada, me sentindo sensível e não estiver recebendo amparo, estiver me sentindo sozinha, abandonada, eu aprendi lá naquela trilha que o doce era uma boa companhia. Depois eu ia me torturar. Naquele momento de dor, o doce me trazia alguma dimensão de alívio, de aconchego. Aí eu aprendi. Doce me dá alívio. Eu uso doce quando eu estiver me sentindo angustiado. Isso é a trilha antiga. Aí você mudou tudo isso. Surge um momento de angústia na sua vida. Você está se sentindo abandonado. Ativa aquele modo músculo anterior, da trilha anterior. Aí você vai lá, pega o seu quadrado de chocolate. E depois disso, ladeira abaixo. E por que ladeira abaixo? Porque você é incapaz? Não, minha amiga, não é porque você é incapaz. É porque você é humana. E você aprendeu lá atrás que chocolate te ajuda nesse momento. E quando você pega aquele quadrado de chocolate, você está buscando uma forma de se ajudar. Ah, Laura, mas não está certo. Será? O que de verdade não está certo é você se torturar nesse nível de violência porque você pegou um quadrado de chocolate. E isso fez você detonar e comer a barra toda. Vamos voltar? E se for possível, você olhar para esse momento e perceber a sua humanidade. E que naquele momento sensível, você está buscando uma forma de se ajudar, você está buscando um apoio, um amparo. Se isso for possível, posso garantir a você que você pode escolher voltar para aquela trilha e pegar o chocolate ou descobrir que o que você precisa é acolhimento, amparo, ajuda. E que chocolate foi uma opção, mas não é a única. Agora, se você pega o chocolate e entra nesse turbilhão de autotortura, escapa de você a oportunidade de construir um outro caminho para atender a uma necessidade humana, que é buscar ajuda, amparo, acolhimento. O chocolate não é a única forma de fazer isso. Lá na trilha era, mas agora
A partir desse momento de transformação, você pode incluir outras opções, mas atender à sua necessidade, isso não deixa de existir. Percebe, minha linda? E aí, quando a gente dá a recaída, o significado que costumamos dar, não abre espaço para essa elaboração, porque só fica a ideia de autopunição. E a autopunição te devolve para a trilha anterior como se você não pudesse sair de lá ou nunca tivesse saído de lá. E tudo que você transformou foi apenas uma fantasia. Que tal pensar que recaída não é uma fraqueza sua? Não. Que tal pensar que recaída seja um sinal, uma sinalização de que tem um ponto no seu processo de transformação, um elemento, um aspecto no seu processo de transformação que precisa receber mais atenção sua? Como seria lidar com a recaída? A recaída, minha linda, não pode negar e eliminar todo o seu processo de transformação. Não. Ela é apenas um momento que faz parte do seu processo de transformação. Você sabe que na comunidade Fios de Si, no mês anterior, o nosso tema foi exatamente lidar com esse momento de angústia, onde a gente acredita que está dando tudo errado. E muito pelo contrário, é um processo para que você possa acessar partes suas que ainda não foram reveladas. E muitas vezes a recaída é uma sinalização de que tem um aspecto que precisa ser revelado e precisa receber o seu cuidado. E não uma destruição de tudo. Faz sentido para você? O fato, minha linda, é que, com tudo isso, o que fica é que escolher a si mesma precisa ser um exercício diário na sua vida. Eu te espero no próximo bordado.